do Turvo também, ela vai mostrar depois da palavra, o trabalho de Barra do Turvo, que está uma bênção. Eu queria falar hoje sobre o que Deus tem falado ao meu coração, uma palavra, um versículo que ficou algumas semanas. Então, hoje chegou o dia de eu pregar, e eu fui buscar de Deus o que Ele tem para falar conosco. E é interessante, né? Gálatas 6, 11 a 17. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 11. Acho que não vai ter data show. Olha que bênção. Olha lá. Então, na minha tradução diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes. Então vocês vejam aqui que Paulo escreveu com letras grandes. Ele fez questão de escrever grande para que os gálatas prestassem atenção naquilo que eles iriam ler, naquela carta. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Né? Ou ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Essa palavra ficou muito no meu coração. Mas para antes de entrar nesse assunto, eu queria explicar para vocês, né? Como eu disse, nós não combinamos nada. Mas hoje, se tivesse aqui os adolescentes anotando, eles iam escrever: Pastor, o que é circuncisão? Né? Eles iriam perguntar. Então eu queria explicar para vocês rapidamente o que é circuncisão. Circuncisão, também conhecida como cirurgia de fimose. Então aqui o pessoal já imagina o que seja. É uma cirurgia onde se corte a pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino. Seu objetivo principal é melhorar a higiene. Mas para o judeu, a circuncisão é uma prática comum ainda hoje. Normalmente, é uma operação realizada no 8º dia depois do nascimento da criança. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Durante uma celebração chamada Brit Milá, aliança da circuncisão. E essa prática deriva do texto de Gênesis, capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Então, vamos abrir lá em Gênesis 17. Deus mandou que todos os descendentes de Abraão, do sexo masculino, é óbvio, fossem circuncidados ao 8º dia. Gênesis 17, versículo 9. A instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro.
em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Ok? Então é isso. E Deus diz que aquele que não fosse circuncidado ou incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus estipulou essa marca no povo judeu como uma aliança com ele. Então todo judeu era circuncidado. E o que Paulo está discutindo aqui é que entre os Gálatas haviam judeus convertidos. Esses judeus convertidos se chamavam cristãos judaizantes. Então, judeus que se convertiam a Cristo e começavam a fazer parte da igreja, mas queriam que eles seguissem o ritual da circuncisão. E queria que todo homem, todo novo convertido, que não era judeu, principalmente, todos aqueles gentios, fossem circuncidados, dizendo que se eles não fossem circuncidados, eles não faziam parte com Deus. E Paulo fica muito nervoso com isso, com essa situação, e por isso que ele escreve, ele diz, vos escrevo vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E ele diz no versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou ele está dizendo, olha, agora para você ser salvo, você não tem que ser circuncidado, agora você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque se você precisar ser circuncidado, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Era o que Paulo estava dizendo. Então é isso. Estes eram um grupo de judeus convertidos que anunciavam a salvação pela circuncisão, porque eles ignoravam o fato de que a salvação vem pela graça e misericórdia de Deus, através dos méritos de Jesus Cristo obtidos na cruz. Isso aconteceu no início da igreja, certo? Quando a igreja, que começou em Jerusalém, era muito forte em Jerusalém, e todos os convertidos eram judeus, que estavam se convertendo a Cristo, e que tinham dificuldades para deixar alguns dos rituais do judaísmo. Por isso ele diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Amém? E no final Paulo diz assim, porque trago no meu corpo, ele diz, que ninguém me perturbe, ou que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. E Paulo diz isso porque ele se referia às cicatrizes que o marcavam fisicamente. Paulo tinha marcas no seu corpo, cicatrizes, que demonstravam o quanto ele era fiel a Cristo. 2 Coríntios 11, tem ali uma lista, um currículo de Paulo, que vocês vão ver aqui que não é brincadeira. 2 Coríntios 11, versículo 23. Diz assim, porque eu recebi do Senhor... Não é isso. É segunda. Eu estou falando da ceia. Estou lendo 1 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Está aqui. Paulo está se defendendo, falando sobre os seus sofrimentos por amor ao Evangelho. E no 23 ele diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu, ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Aí ele fala, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes. Você imagina você ser açoitado. Uma das vezes em que ele foi açoitado é quando ele e Silas foram presos. Ele recebeu ali 39 açoites, que rasgavam a pele, as costas. Então, aquilo cicatrizou, sarou, e depois de um tempo ele era açoitado de novo. Em 5 ocasiões diferentes, Paulo foi açoitado. Ele tinha muitas marcas no seu corpo.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 3 vezes. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, ali fala uma noite no abismo. Aqui fala a voragem do mar. Depois eu vou pesquisar isso. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios. Bom, ele vai falando tudo aqui. Mas falando sobre as marcas no corpo, 3 vezes ele foi surrado com vara, 5 vezes açoitado, uma vez apedrejado, passou uma noite e um dia no abismo, uma noite e também foi, além de apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Paulo tinha muita marca no corpo. Amém? Que currículo que ele tinha. Então ele tinha autoridade para falar sobre isso. Ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu tenho as marcas de Jesus Cristo no meu corpo. Eu tenho as marcas na minha vida. O meu testemunho eu demonstro com todas essas cicatrizes que eu levo comigo. Por amor a Cristo, por ser um missionário, por ser um evangelista. E se não fosse Paulo ter sofrido tudo isso, não teríamos as cartas que nós temos, não teríamos os testemunhos que nós temos, os ensinos que ele deixou. Paulo escreveu aproximadamente 40% do Novo Testamento. Então, Paulo tem autoridade para falar. Amém, queridos? Aleluia. E por isso eu gostaria de falar hoje sobre as marcas de Paulo. Mas principalmente as marcas que o identificavam como servo de Cristo, como cristão que ele era. E que são as marcas que também nos identificam como servos de Deus. Porque hoje, na sociedade que eu e você vivemos, certo? Nós não sofremos naufrágios. Apesar de morar aqui pertinho do mar, né? Apesar de estar perto do porto, quem aqui já sofreu um naufrágio? Tem aqui uma irmã, que bom. Então, só. Mas a maioria de vocês aqui não sofreu naufrágio. Então, que nós não sofremos naufrágios por amor a Cristo, por pregar o Evangelho, certo? Nós não somos açoitados. Alguém aqui já foi açoitado pelo menos uma vez, 39 chicotadas nas costas? Não, é a nossa sociedade hoje em que vivemos aqui, no Ocidente, no Brasil, nós não somos açoitados com chicotes, não apanhamos de varas 3 vezes, não somos surrados, não somos apedrejados, não passamos a noite no abismo ou na voragem do mar, não passamos frio e nudez, como Paulo diz que passou por amor a Cristo, mas certamente as marcas que todo cristão deve ter, Paulo as possuía. Amém? Paulo tinha marcas na sua vida de ser cristão. E marcas que nós devemos ter também. E Deus estava falando comigo esses dias sobre as marcas de Cristo. E hoje eu gastei um tempo orando e buscando de Deus algumas dessas marcas. Eu poderia falar muitas delas. Separei aqui 5 para a nossa reflexão. Uma das marcas de Cristo. Eu não vou começar, eu vou terminar pela principal delas. Mas eu quero falar aqui sobre uma das marcas de Cristo na vida de Paulo e umas das marcas de Cristo que devem estar na vida de todo cristão. A oração e o jejum. Oração e jejum. 2 coisas que devem andar juntas. Jesus viveu intensamente em oração. Ele só começou o seu ministério após 40 dias de jejum e oração. Mateus 4, 1 a 11. Não precisa ler. Jesus começou o seu ministério orando e jejuando. E Jesus orava muito. Ele muitas vezes deixava os discípulos sozinhos para ir orar. No Getsemane, Jesus foi orar e pediu que os apóstolos orassem com ele. E quando ele voltava, depois de orar intensamente, a ponto de suar gotas de sangue, por causa daquilo que lhe aguardava, que era a cruz, a crucificação, ele encontrava os apóstolos dormindo.
E ele dizia: vocês não puderam orar comigo nem uma hora? Antes de escolher os seus apóstolos, Jesus passou a noite toda orando a Deus. Lucas 6, 12 a 16. Você pode anotar e ler em casa se quiser. Jesus gastava tempo em oração e jejuns. E ele era Jesus. Ele era Jesus. Né? Você poderia dizer, mas Jesus precisava? Bom, se ele orava e jejuava, ele precisava. Amém? E no mínimo, serviu de testemunho para nós, de exemplo para nós. Ok? E aí eu pergunto, meu irmão, a oração está, aliás, é uma afirmação, a oração está para a tua vida, assim como um combustível está para o carro. Certo? Um cristão que não ora, ele não anda. Ele não segue. Ele não aguenta. Ele não vai longe. A autonomia dele é pequena. Assim como um carro sem combustível, a autonomia dele vai ser pequena. A oração tem que ser uma marca de Cristo em sua vida. Fala para quem está do seu lado. A oração tem que ser uma marca de Cristo em sua vida. Querido, presta atenção. É impossível você dizer que é cristão e não sentir a necessidade de orar todos os dias. Impossível. Dizer, eu sou cristão, eu amo a Cristo, eu sou convertido, eu sou apaixonado por Cristo e não orar. Isso é incoerência de quem tem a marca de Cristo na sua vida. De quem tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? A oração é minha comunicação com Deus. A oração é a forma como nós falamos com Deus. Senhor, tem misericórdia. A oração não é uma reza. A oração é você falar com Deus. As suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas. Orar pela sua família. Amém, queridos? Temos que orar. E aí eu digo para você que nós devemos ser sinceros. Né? Se eu não oro, se orar para mim é uma chatice, se orar para mim é um desperdício de tempo, aí você tem que parar e pensar, que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Se para você é difícil começar uma vida de oração e continuar nessa vida de oração, pode ser que há momentos na sua vida em que você desanime de orar. É normal. Mas uma vida inteira, você não começar um relacionamento com Deus, você ainda não sabe o Deus que você está servindo e o Deus que te ama. E que quem mais quer ter essa comunicação com você é Ele, antes de você mesmo. Amém? Então você precisa pensar, que tipo de cristianismo eu tenho vivido? E se esse tipo de cristianismo te dá a certeza de que você irá entrar no céu. Pense seriamente nisso. Não porque o fato de eu orar todos os dias vai me fazer entrar no céu, mas porque entra no céu quem reconhece que precisa de Deus em sua vida, todos os dias. E isto se reflete em uma vida de oração. Amém? 1 Coríntios 9, 25 e 27 diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Paulo está falando aqui dos atletas. Nesse texto ele fala sobre os atletas que lutam, que lá em Coríntios lutavam, lá haviam as lutas, as Olimpíadas em Coríntio, havia as competições já naquele tempo. Coríntio era uma cidade grega, então, quem estudou um pouco de história sabe que na Grécia vieram os Jogos Olímpicos desde a Antiguidade, e Paulo faz uma referência às competições, em que os atletas, eles, para serem campeões, eles se dedicavam muito. Para ganharem um prêmio, eles se abstinham de tudo o que fosse
prejudicial ao seu preparo físico. E Paulo diz, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Aí Paulo faz menção dos cristãos. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que Paulo estava dizendo aqui? Que Paulo mortificava a sua carne. Paulo, ele fazia jejuns. Porque Paulo sabia que havia situações na sua vida que ele só vencia com oração e com jejum. E nós hoje, como cristãos, nós sabemos que há determinadas lutas na nossa carne que nós vamos vencer, meu irmão, com oração e jejum. E jejuar não é fácil. Ficar sem comer. Mas se você quer vencer as paixões da carne, se você quer vencer as tentações, sabe aquele pecado que não te abandona? Sabe aquela tentação que te domina todo dia, que te faz cair? Você vence com jejum. Porque a tua carne precisa ser, como Paulo diz, esmurrada. Ela precisa ser mortificada. Então, comece a fazer jejum e oração. Fica um dia sem comer, orando, buscando a Deus. Mesmo que seja no seu trabalho. Amados, quando eu comecei a frequentar, quando eu comecei a pastorear essa igreja, eu já falei isso de púlpito, por isso que eu vou repetir. Eu, o pastor José e o pastor Ricardo, nós nos anos 90, fazíamos 7 dias de jejum. 7 dias de jejum, buscando a Deus. A gente fazia jejum pela nossa vida e pela igreja. Nós orávamos muito. A gente ia lá para o monte, jejum, terminava os 7 dias de jejum lá no monte. E eu já falei isso, nós éramos meio loucos, né? O pastor José cozinha bem, então a gente ia lá a gente terminava o 7º dia, que eu não aconselho vocês a fazerem isso, encerrava o jejum com feijoada, com costela com batata, porque a gente estava morrendo de fome. Mordia o prato assim, estava varados, os 3. Mas 7 dias, irmãos, orando e jejuando, buscando a Deus. Aí você fala, vocês fizeram isso quantas vezes? Num ano nós fizemos 8 vezes. 8 meses. Glória a Deus, isso mesmo. Glória a Deus, porque nós sabíamos que precisávamos jejuar para vencer a nossa carne. Sabíamos. E por situações da igreja. Mas a gente estava ali, orando por nós mesmos, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua misericórdia. Amém, queridos? Marca de Cristo na nossa vida. Hoje os cristãos nem falam de jejum. Ah, eu não consigo jejuar. Vou jejuar o café da manhã. Tudo bem. Vou jejuar o almoço. Se você jejuar o café da manhã durante um bom tempo, valeu. Glória a Deus. Porque tem gente que não passa sem o café da manhã. Tem gente que não passa sem almoço. Então jejue. Uma vez eu fiz um jejum de 1 ano e meio de refrigerante, café e doce. Uma dica para as mulheres, eu emagreci bastante, viu? Eu não chupava nem bala. Eu não comia nem bolo Puma. Era doce. Não açúcar, né? De manhã eu tomava o meu leite com açúcar. Não lembro o que eu fazia lá, mas eu tirei, tomava suco com açúcar, adoçava. Mas eu tirei doce, sobremesa. Aí era aqueles dias em que, quando você vai na casa do irmão, ele faz a melhor sobremesa do mundo para você. E você tem que dizer, eu não vou comer. Obrigado, viu? Irmãos, olha, eu vou dizer, não acontece por acaso essas coisas. Eu era vendedor, e quando eu estava de jejum, o meu cliente fazia um tremendo de um showroom, convidando todos os clientes dele para vir comprar roupa, e eu era o vendedor de tecido deles, e eu chegava lá, aquele showroom, irmãos, só coisa boa para comer. Pensa sabe, hotel 5 estrelas,
porque ele dava o melhor para os clientes dele. Aí eu ia lá, era o dia de eu atender ele. Ô Evandro, vem cá, vem aqui no showroom. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um prato. E na hora que eu fui começar a comer, o Espírito Santo me lembrou, você está de jejum. Aí você fica parado ali. Você fica olhando para aquilo. Tua cliente olhando para você. Certo? Você fala, olha, eu não posso comer. Mas por quê? Olha, você vai me desculpar, mas não dá. Aí, olha, você sabe que eu sou crente, né? Eu estou de jejum hoje, eu esqueci. Ah, tudo bem então, Evandro, tá bom, não tem problema. Era assim. Mas aquilo. Uma vez a empresa fez uma viagem de venda do departamento de vendas, uma convenção de vendas no Hotel Plaza de Itapema, 5 estrelas lá em Itapema, em Santa Catarina. E naquele tempo, naquela semana, eu estava de jejum do café da manhã todos os dias. Todos os dias. Imagina o melhor café da manhã do mundo. Hotel 5 estrelas. Tudo de bom. Pois eu caí numa dessa. No primeiro dia, eu acordei, mas eu só pensava no café da manhã. Eu estava assim, irmãos, e eu fui lá, e eu fiz o meu prato. Com tudo de bom que tinha. Né? Não era um prato, era uma bandeja com prato, tal, pão, doce, mamão, e ali, tudo maravilhoso. Tudo. E eu olhei, aí quando eu estava com aquilo, indo para a mesa, eu lembrei. Você está de jejum de café da manhã. E eu lembrei daquilo e eu falava, e agora? O que eu faço com essa bandeja? E eu fui até a mesa dos meus amigos, eu deixei a mesa lá, a bandeja, para um amigo que entendia a minha linguagem, eu falei, amigo, é o seguinte, come isso aí, eu estou de jejum, lembrei agora. E fui embora. Fui para o quarto orar. E ainda bem que eu só estava de jejum do café da manhã. Porque o nível ali era picanha, camarão e tudo mais. Só convenção, coisa maravilhosa. Mas o café da manhã eu não podia comer. E assim, né? Ah, mas você fazia café da manhã quando era 10 horas, você comia alguma coisa? Não, até meio-dia eu não comia nada. Estava de jejum do café da manhã, porque senão não vale, né? Eu fazia jejum de café da manhã, você acorda, não come nada, quando é 9h30 você come um misto quente. Perdeu a graça. Mas, irmãos, falando sério, eu estou falando isso, parece brincadeira, mas é o que acontece. Quando você for fazer jejum, você vai ver que isso é espiritual. O melhor para você comer aparece na tua frente no dia que você está de jejum, que você está buscando a Deus, e Deus vai mostrar para você que o teu jejum tem valor, porque Ele permite que os manjares desta terra cheguem até você. Assim você vai olhar e falar, Senhor, eu quero vencer a minha carne, eu tenho a marca de Cristo na minha vida, eu vou orar e jejuar, eu vou vencer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outra marca de Cristo, meu irmão, perdão. Perdão. Tão simples, né? Sabe, eu ganhei um livro em 1992, ele está aqui na sala pastoral. Eu peguei esse livro na minha mão, pastor Joubert, hoje que está em Angola, ele mora em Angola, missionário em Angola, ele me deu esse livro em 92. O nome desse livro é Evidências que Exigem um Veredito. Esse apologista, o que é um apologista? É um defensor da fé cristã. O Josh McDowell, ele escreveu esse livro e ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã no século passado. Eu não sei se ele ainda está vivo. Esse livro, Evidências que Exigem um Veredito, ele é excelente para quem quer ter argumentos para falar sobre a veracidade da Bíblia, sobre a veracidade dos fatos bíblicos. Por quê? Porque ele foi pesquisar. Sabe por que ele foi pesquisar tudo isso? Ele é americano, ele pesquisou nos Estados Unidos, não ficou satisfeito, foi pesquisar na Europa. Sabe por que ele pesquisou? Porque ele queria provar que os cristãos eram um bando de idiotas e que estavam todos errados. Ele tem um livro, tem um filme no YouTube que você pode assistir hoje, se você chegar em casa. Eu recomendo para você assistir. O nome do filme é O Corajoso. E a história dele. Ele, de pequeno,
Ele, quando era pequeno, o filme começa com ele pequeno, chegando em casa, um monte de gente ao redor da casa dele, e ele todo feliz, achando que era uma festa. Na verdade, o pai dele estava bêbado, a sua mãe, o pai dele era o alcoólatra da cidade. A mãe era muito obesa, não conseguia fazer os trabalhos da casa. O irmão dele, mais velho, estava naquele momento, junto com a cidade, executando uma sentença que o juiz deu a favor dele, de que a casa dele passava para o filho mais velho. O filho mais velho desprezava os pais, por causa do péssimo exemplo que o pai dava. O filho mais velho desprezava a família. Uma irmã dele se suicidou, porque não aguentava a família dela. E a outra irmã dele se alistou no exército para desaparecer e sumir de casa. E ele cresceu nesse lar. Naquele dia, ele xingou Deus de todos os nomes mais feios que ele conhecia. Ficou marcado no seu coração, com um ódio de Deus, porque Deus deixou ele passar por aquilo. E ele cresceu, passou coisas terríveis, que eu não vou contar para você ler o livro, para você assistir o filme, se você quiser. E prepare-se para chorar. O filme é muito bom. Mas quando ele desafia os cristãos e diz que ia provar para eles, zombando dos cristãos na faculdade que ele estudava, dizendo que ia provar para eles que eles estavam errados, que eles eram um bando de idiotas de acreditar na Bíblia, ali a vida dele começa a mudar. Porque ele começa a se deparar com coisas que ele via que eram verdades. E que ele não tinha como negar que tudo aquilo era verdadeiro. E ele se converte por causa disso. Ele recebe Jesus como Salvador e Deus continua curando o seu coração. E num desses processos de cura, ele perdoa o pai dele. Um dia ele chega diante do pai e perdoa. Ele disse para o pai dele que ele queria matar o pai. E ele falava, olha, a coisa que eu mais queria era poder matar o meu pai. Ele prendia o pai quando chegava a visita em casa. Ele era adolescente, ele prendia o pai no celeiro, amarrava o pai, bêbado, para poder receber as visitas e não passar vergonha. Depois ele ia lá e desamarrava, e o pai já estava com tanta vergonha que o pai nem batia nele. Então um jovem desse, irmão, ele, sabe o que o melhor da vida dele? Foi quando ele perdoou. E tem momentos de perdão nesse filme que você precisa ver. E quando ele perdoou, ele foi liberto. Quando ele perdoou, ele foi curado. Quando ele perdoou, ele sentiu o amor de Deus na vida dele. E o perdão dele na vida do pai transformou o pai. O pai se converteu e se tornou um evangelista. Então, irmãos, perdão. O perdão tem que estar na nossa vida. Amém? Assista esse filme. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Há poder no perdão. O perdão é uma das marcas de Cristo na nossa vida. Tem crente hoje que não perdoa, queridos. Não perdoa. Não perdoa coisas aqui da igreja. Irmão que não perdoa irmão, vira a cara para o irmão. Prefere sair da igreja do que ter que perdoar. Falta de perdão. Fica preso. Misericórdia, né? Outra marca de Cristo na nossa vida, o sofrimento. Amados, nós vivemos hoje uma geração que os crentes não querem sofrer. Sofrer? Eu não, de jeito nenhum. Eu quero prosperidade na minha vida. Eu quero coisa boa. Que é isso? Sofrimento? Não, Deus não me ama. Se eu tiver que sofrer, é porque Deus não me ama. Sofrimento não é comigo. Nem comigo, viu? Não estou pedindo sofrimento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que nós vamos sofrer. Não tem jeito. Eu vou ler umas passagens daqui a pouco. Sabe por que hoje nós temos salvação em Cristo? Porque Jesus sofreu. Jesus foi para a cruz. Sabe por que Paulo foi o maior apóstolo evangelista do seu tempo? Porque ele estava disposto a sofrer por amor de Cristo.
Paulo não desistiu no primeiro açoite, nem no quinto. Ele não desistiu na primeira surra de varas, nem na terceira. Ele não desistiu no primeiro naufrágio, nem no terceiro naufrágio que ele passou. Ele não desistiu quando foi apedrejado. Paulo não desistiu. Paulo estava disposto a sofrer, e você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Pense nisso. João 16, 32 e 33 diz assim: eis que chega a hora, e já se aproximem, que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, não tem jeito. 2 Timóteo 3, 10 e 12 diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo falando para Timóteo. A minha conduta, o meu propósito. Timóteo era discípulo de Paulo, e ele estava falando isso em relação a Timóteo. Então você tem me seguido no meu ensino, na minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. Paulo diz coisas aqui que poderiam ser marcas de Cristo para nós, que eu não teria como falar todas hoje. Mas a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente, ou seja, todos os que desejarem viver de forma correta, conforme o Evangelho, conforme Cristo, vão sofrer. É o que diz a palavra. Vai haver sofrimento na nossa vida. Amém? Por você ser cristão, haverão situações na sua vida em que você vai sofrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por dizer a verdade, por não mentir. Amém, querido? Agora, quem não quiser viver de forma correta, pode viver de forma errada, agradando as pessoas ao seu redor. Quando você perceber que isto pode afetar sua amizade com elas, ou seja, desagradando a Deus, mas ficando bem com os homens. Então, não tem problema. Agrade as pessoas, agrade os homens. Na escola, eu sou Maria, vai com as outras, porque não eu fico mal, vou ficar mal visto. Quando eu preparava essa pregação, eu vi 2 notícias na internet. Quando eu escrevi sobre as marcas de Cristo. 2 notícias que eu nunca havia reparado na internet. Uma delas eu consegui imprimir e a outra o computador quebrou. A que eu não consegui imprimir, conta de um médico, o nome dele é Walsh. Se você entrar na internet hoje e escrever médico prega na sua igreja sobre homossexualismo e na mesma semana é demitido. Um médico que simplesmente ele não é só médico, mas ele é funcionário público. Reconhecidamente um tremendo de um médico, excelente naquilo que ele faz. Ele prega na igreja dele. Está escrito na reportagem, pessoas ligadas ao governo foram ver o que ele pregava na igreja quando ele subia no púlpito. Um médico cristão que na sua igreja pregava também, ele não era pastor. E quando ele chegou, num dia ele estava pregando e ele falou a sua posição bíblica sobre o homossexualismo. Os caras notaram aquilo, foram lá e foi mandado embora. Porque ele falou contra o homossexualismo. Foi mandado embora. Isso é perseguição, isso é sofrer por amor a Cristo. Amém? E ele diz lá que ele nunca mais conseguiu nenhum cargo público. Fecharam-se todas as portas para ele. Não consegue. E uma enfermeira, aqui, também está na internet. Enfermeira demitida de creche após explicar a colega lésbica porque a Bíblia define a homossexualidade como pecado. A colega trabalhava 1 ano juntas. E elas eram amigas, se respeitavam. Aí um dia a colega que era lésbica perguntou para ela qual era a posição dela em relação
ao homossexualismo. E ela explicou. Só o fato dela ter explicado, a amiga se ofendeu, foi até os patrões, contou e os patrões mandaram ele embora, por justa causa. Isso é uma reportagem, está na internet. Quem quiser, está aqui. Publicado, está aqui, ó. É só você escrever, enfermeira demitida de creche após explicar. Você só põe isso, já é o suficiente para aparecer essa reportagem. Aconteceu nos Estados Unidos, um país cristão, um país que se diz cristão. Aconteceu nos Estados Unidos. O Ocidente, isso não é outro país, aqui no Ocidente. Certo? Perseguição. Sofrer por amor a Cristo. Ela poderia dizer, não, está tudo bem, faça o que você quiser, fica bem com as pessoas, desagrada a Deus e continua com o seu salário e com o seu trabalho. Isso é uma marca de Cristo na nossa vida, amém, queridos? Sofrer por amor a Cristo. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Oração em jejum já foi? Aqui, sofrimento. Já li. Romanos 8,17 diz assim: se com ele, Cristo, sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Outra marca de Cristo, obediência e submissão. Essa é a penúltima. Marca de Cristo na nossa vida. Fala para quem está do seu lado, obediência e submissão. Amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi obediente ao Pai em tudo. Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, nos diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Não só... Por que a Bíblia cita a morte de cruz? Porque nos tempos de Cristo, a morte de cruz era a pior morte que existia. O pior tipo de morte que um homem podia sofrer. Porque ela era uma morte muito lenta e muito dolorosa. Terrível. E tanto era terrível esse tipo de morte, que havia um decreto de Roma, que qualquer romano nunca morreria de morte de cruz. Nunca seria condenado à morte de cruz. Porque os romanos, que eram muito bonzinhos, os romanos que eram violentos naquilo que eles faziam, eles destruíam nações, eles abominavam a morte de cruz. Então, para eles ficarem livres dela, esse tipo de morte não era imputada a um romano, mas a qualquer um dos seus derrotados. Sim, eles morriam de morte de cruz. E Jesus morreu foi obediente até a morte de cruz. Jesus desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Obediência. João 6,38. Sem obediência e submissão, esposa não se submete ao esposo. Acabou. Filhos não obedecem aos pais. Nós não nos submetemos às autoridades. Sem obediência, meu irmão. Sem submissão. Nós não vamos se submeter a autoridade nenhuma. Seja autoridade no trabalho, às vezes a autoridade no trabalho, ela consegue a tua submissão e obediência porque você tem medo de perder o emprego. Mas na escola hoje está um inferno. As crianças não obedecem. Porque já começa em casa. Não obedecem no cultinho. Certo? Não obedecem. Adolescente não obedece. Fala, faz isso, não faço. Participa da reunião, não participo. Não obedecem. Nós vivemos uma crise de obediência e submissão hoje em dia. Não é? As pessoas não querem obedecer, seja o que for, seja no condomínio, elas partem para briga, vão para discussão, o pessoal faz até piada disso, né? As pessoas não vou obedecer, não quero respeitar, não obedece normas, não se obedece, não tem submissão, nem na igreja.
Hoje em dia, a marca de muitos crentes é que quando ele precisa obedecer, se submeter, perdoar, pedir perdão, ele muda de igreja e diz que Deus falou com ele. É ou não é? Muda de igreja, Deus falou comigo. Quantas vezes eu conversei com... Estou saindo dessa igreja porque aqui só tem fofoqueiro. Eu olho para a pessoa, eu não falo, eu tenho vontade de falar um a menos. Né? Dá vontade de falar, mas eu não falo. Me controlo. Eu abençoo a pessoa. Deus te abençoe. Porque a marca de Cristo na minha vida é de abençoar, amém? É abrir a boca para abençoar e não amaldiçoar. Podia falar sobre isso também, né? Marca de Cristo. A nossa boca é para abençoar. A desobediência é mais séria do que nós imaginamos. Lá em 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim: porém Samuel diz, quando Saul desobedeceu a Samuel, ele queria de todas as formas fazer o que ele não podia, e ele quis convencer Samuel que ele estava tentando agradar a Deus, oferecendo sacrifícios que ele não podia, que ele tinha recebido uma ordem para esperar Samuel, que Samuel faria aquilo. E Samuel chega para ele e diz, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, que era o sacrifício que eles ofereciam a Deus. E aí Samuel continua na sequência dizendo, porque a rebelião, falando sobre a desobediência, comparada à rebelião, ele fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Saul deixou de ser rei, perdeu o reinado por desobediência. Desobediência é algo sério, né? E a gente poderia falar sobre muitas marcas de Cristo aqui: fé, paciência, perseverança, humildade, mansidão, marcas de Cristo na vida de todo cristão, amém? Santidade, marca de Cristo na vida de todo cristão. Mas eu quero terminar aqui com a principal delas, que é o... Qual é a marca de Cristo que é a principal de todas? O amor. O amor. Mateus 5, 43 a 47 diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então Jesus está dando uma ordem aqui para todos os seus ouvintes. Coisas simples de serem feitas, certo? Difíceis. Mas Jesus não colocava, Jesus não alargava o caminho. Por isso que a palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Então não tem moleza, irmãos. Quem faz parecer que tem moleza é a igreja, viu? Não é a palavra de Deus. É a igreja dos dias atuais. Ela deixa tudo muito fácil. Então, Paulo está dizendo aqui, aliás, Paulo não, Jesus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Os filhos de Deus. Marca de Cristo na vida dos filhos de Deus. Amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, para serem filhos de Deus. Amém? Então é caminho estreito, amém? É porta estreita, não é porta larga. Então podemos afirmar que o amor é uma das condições que demonstramos, é uma das condições de demonstrarmos que somos
filhos de Deus. Ela é, sem dúvida, a maior marca de Cristo em nossas vidas. A maior marca de Cristo que nós podemos ter. Por isso, lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 7, diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Aleluia. Por que eu deixei o amor por último? Porque, amados, vocês podem perceber que é muito difícil nós termos as outras marcas de Cristo em nossa vida, se nós não tivermos esta marca de Cristo, o amor. Sem amor, não conseguimos sofrer, que é uma marca dos cristãos. No mundo tereis aflições. Não conseguimos ser humildes sem amor. Você não consegue ser humilde. Sem amor você é arrogante, você é soberbo, não preciso de ninguém, não tem que obedecer a ninguém, eu faço o que eu bem entendo da minha vida, ninguém fala do que eu tenho que fazer, ninguém me ensina nada. Eu vejo crente às vezes, crente, isso em Facebook, lugar de hoje de lavar roupa suja, de crente. Que porcaria, irmãos, me perdoe dizer, viu? Fica lá, descarregando, ataca os irmãos, ataca todo mundo. Eu peguei raiva do Facebook, por causa disso. Os caras ficam se agredindo. Que marca de Cristo é essa na sua vida, meu irmão? Que a gente não vê uma palavra de misericórdia, de amor, de perdão. Só ataque, confronto, raiva, estou com raiva de todo mundo. Os crentes, aí vem os outros embaixo, tudo escrevendo. Tudo concordando. Às vezes nem sabe o que é, mas amém, eu concordo com você. Misericórdia, queridos. Que marca de Cristo está na tua vida? Fala para o teu irmão, que marca de Cristo está na tua vida? Aproveita agora. Irmãos, eu esmurro a minha carne, como Paulo diz, para que eu, não pregando, venha a cair também. Que Deus tenha misericórdia de mim, amém? Glória a Jesus. Então vou continuar aqui. Não sou melhor que ninguém aqui, mas estou numa posição que Deus me colocou que eu preciso falar. E se eu não falar, Deus vai me cobrar. Não tem jeito. E a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai falando um pouco mais, né? Porque a gente sente que a volta de Cristo está próxima. O mundo está ficando cada vez pior. E vamos embora. Então, amados, sem essa marca de Cristo, o amor, você não consegue sofrer, você não consegue ser humilde. Sem amor é difícil você ser verdadeiro. Irmãos, quanta mentira nas igrejas fora daqui. Não é essa. Crente mente, viu? Quero falar isso para vocês. Crente é mentiroso. Precisa parar de mentir. Amém? Crente precisa parar de mentir e ser verdadeiro, porque verdade é uma marca de Cristo na tua vida. Amém, querido? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 21:8. Tem uma lista ali dos que não vão entrar no reino de Deus. Aí começa, fora ficarão os tímidos, os feiticeiros, os mentirosos, e assim por diante. E tem muita gente que brinca com a mentira, se acostuma a mentir,
e vive uma vida de mentira. Sem o amor, sem essa marca, é difícil falar de renunciar aos nossos desejos. E por isso nossa tendência é sermos carnais, é satisfazermos nossas paixões. Sem amor é impossível ser fiel a Deus. É uma luta ser obediente. Marcas de Cristo que eu acabei de falar. Precisamos do amor. Sem amor, meu irmão, não tem misericórdia, mentimos mesmo, somos hipócritas. Sem amor, pisamos nas pessoas. Sem amor, eu não perdoo. Sem amor, eu perco o temor de Deus. Não me preocupe se amanhã Jesus volta. E eu estou com a vida toda enlameada. E não me santifico, e eu não dou um basta. Fico procrastinando uma mudança de vida verdadeira. Precisamos parar e pensar nisso, amém? Precisamos ter as marcas de Cristo na nossa vida. Como Paulo as tinha no seu corpo. E eram visíveis. Por isso, irmãos, a igreja de Éfeso recebe uma grande exortação do Espírito Santo. Quando João tem a visão do Apocalipse. E ele vê as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E no capítulo 2 do livro de Apocalipse tem uma exortação para a igreja de Éfeso. Onde ela recebe um monte de elogios. Que ela é isso, que ele diz até que ela sofreu. Só que ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Se arrepende, volta aonde você errou e se arrepende, porque senão você vai ser rejeitada. Sabe, Jesus, ali as cartas do Apocalipse, elas são avisos para a igreja durante a história, são avisos para a igreja nos dias de hoje e são avisos para cada um, para cada crente. Para cada cristão. Ela se aplica a cada cristão. Amém? Então o que ele está dizendo assim, olha, é o seguinte, você estava indo muito bem. E você estava numa caminhada muito boa. Então você está nesse pique assim que você veio, naquela velocidade, buscando a Deus, o primeiro amor. Você ama, você ora, você busca, você se santifica, você mudou de vida. E você continua. E agora você já não está mais, você já abandonou o primeiro amor. Então a velocidade com que você vai, era um embalo que você pegou e você continua. Você está indo naquele embalo, porque você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você ainda tem temor no coração, mas Jesus está dizendo aqui para essa igreja, você perdeu o amor. Ou está dizendo para nós, o teu amor já esfriou, e você só está no embalo. Uma hora esse embalo vai acabar. Teu amor esfriou, daqui a pouco você está se voltando para o pecado de novo, você está olhando para trás, que foi o que eu preguei da última vez que eu preguei aqui, você está olhando para trás de novo, você começa a olhar para a vida que você vivia, daqui a pouco você está mentindo outra vez, e não cai raio na tua cabeça, aí daqui a pouco você já está cheio da igreja, dos irmãos, que você amava, que eram perfeitos, que você perdoava, você começa a ficar cheio de tudo. Vai esfriando, vai esfriando. E Jesus está te dizendo, arrepende-te, volta para o primeiro amor. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Então, amados, eu queria que o grupo de louvor subisse aqui, por favor. Por isso, amados, essa marca de Cristo, ela é fundamental. Presta atenção no que eu falo enquanto os irmãos sobem. Ela é fundamental para você continuar crendo, para você continuar confiando, para você continuar se santificando, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Para você continuar perseverando, amando os seus inimigos, para que você continue sofrendo, suportando uns aos outros. Sem amor, você não chega no fim. É o que Jesus estava falando para a igreja e para nós. Sem amor, sem o amor, você não vai conseguir chegar com as suas forças. Sem o amor de Cristo na tua vida, sem essa marca de Cristo, você não chega lá no fim. Você não aguenta. Então você precisa pedir, Senhor,
perdoa os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, porque eu deixei de te buscar como eu buscava. Deixei de orar como eu orava. Eu comecei a olhar a falha dos meus irmãos porque eles têm falha mesmo. Se você olhar bem para mim, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, você vai encontrar um monte de falha em mim. Pergunta para Sandra. Só que ela casou comigo. E nós temos uma aliança e nós sabemos que para nós não tem volta. Não adianta a falha que eu tenho, que ela tem, a gente não se separa. Amém? Porque a gente leva muito a sério o casamento. Uma aliança de Jesus na nossa vida. Uma aliança, compromisso, promessas que foram feitas no altar. Então, amado, acabou. Então isso nem se discute na nossa vida. Se discute sim, o que precisa mudar e está errado. Não sei nem porque eu falei isso. Não tem nada combinado aqui. Então, eu peço para você, meu irmão, hoje olha para a sua vida. O que tem prevalecido em você? Quais marcas? Olha para a sua vida. Olha para a vida do outro. Olha para a sua vida. Eu olhei para a minha vida. Quais marcas? As marcas de Cristo ou as marcas de uma vida vazia? Uma vida sem amor, sem perdão, sem misericórdia, sem busca, sem oração, sem renúncia, pecando todo dia, se entregando aos prazeres da vida. Pergunta para Deus. Deus tem muito mais para você. Amém? Deus tem muito mais através do Espírito Santo para a tua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer falar com você. E Deus quer falar para você que Ele te ama, que Ele tem um chamado para a sua vida, que Ele tem cura para a sua vida, assim como Ele curou o coração do Josh McDowell, um homem que foi abusado em casa. Você vai assistir o filme e você vai ver. Por causa dos pais que ele tinha. Que ele tinha tudo para ser um revoltado e morrer com ódio de Deus. Se tornou um dos maiores apologistas, um dos maiores defensores do Evangelho, porque o amor de Deus entrou na vida dele. E não parou. Ele perdoou, teve misericórdia. Perdoou todo mundo. Por mais difícil que fosse. Por mais difícil que fosse, ele perdoou todo mundo. E Deus fez uma grande obra na vida dele. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Mas a tua parte é buscar Deus. A tua parte é deixar que as marcas de Cristo se manifestem em você. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, amados, feche os olhos. Feche seus olhos. Quero fazer uma oração pela tua vida. Eu não vou conseguir nem enxergar aqui quem levantar a mão. Mas você aí no teu lugar, se você entende hoje que você está em falta com as marcas de Cristo na tua vida, que você tem muitas vezes brincado de ser cristão, você precisa dar um basta nisso na tua vida. Amém? Levanta a sua mão e vamos orar juntos. Levanta bem alto. Vamos. Isso, glória a Deus. Levanta mesmo. Fala assim, Senhor, eu quero dar um basta nisso. Eu quero dar um basta, Senhor. Pai, enche o meu coração de novo desse amor. Eu quero esse amor. Eu quero o primeiro amor na minha vida de novo, Senhor. Glória a Deus. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço essa noite. Tem misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui pedindo essa noite para o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Porque muitas vezes não são as marcas de Cristo que as pessoas desse mundo têm visto na nossa vida. Mas são as marcas de quem não tem compromisso com Cristo. De quem não quer renunciar, de quem não deixou mentira, de quem não deixou pecado, de quem não deixou prostituição, de quem não consegue perdoar, de quem não tem misericórdia, de quem, Senhor, ama o dinheiro. Pai, muda a minha vida essa noite.
Pede para Deus, muda as nossas vidas, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos as marcas de Jesus na nossa vida, que são frutos de uma verdadeira conversão, de frutos de uma mudança de caráter, que são frutos, ó Deus amado, de quem se arrependeu da vida que levava, de quem reconhece que é pecador, e que sem Cristo, Senhor, sem Jesus na nossa vida, sem o Espírito Santo, nós não somos nada e não vamos chegar no lugar nenhum. Não vamos chegar no fim sendo religiosos, apenas vindo na igreja. Senhor, nós queremos mais de Ti essa noite. Pai, nos ajuda essa noite a voltarmos para o primeiro amor. O primeiro amor que nos levava a ter prazer em estar na Tua presença, a ter prazer em orar, em buscar a Tua face, Senhor, em ouvir a Tua voz, em conhecer a Tua palavra, os Teus mistérios. Senhor, de novo nós pedimos, restaura em nós, em nome de Jesus. Tira de nós a frieza espiritual, Senhor. Senhor, leva embora a frieza espiritual, a falta de temor. Em nome de Jesus, Senhor, leva embora de nós. Ajuda-nos a sermos humildes, ó Deus. Ajuda-nos a nos humilharmos, a suportarmos uns aos outros em amor. Ajuda-nos, Pai, a termos misericórdia de quem não merece misericórdia, a amarmos quem não merece ser amado, a perdoarmos, ó Deus, os nossos inimigos, Senhor, a falarmos bem, Deus amado, de quem nos maldiz, como está na Tua palavra, para que sejamos filhos de Deus. Pai, nós Te pedimos, só o Teu Espírito Santo para nos ajudar. Então ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o Espírito Santo, Pai, porque Ele é quem nos santifica, é Ele quem nos aproxima de Ti, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Te adorarei, somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Aleluia. Aleluia.